A parada é a seguinte, como um ex-Barcelona se tornou a pior contratação do Flamengo, estamos falando de quem? Emerson Royal. Como é que isso aconteceu? Tá todo mundo feliz com a Libertadores? Vamos ver aqui como é que isso rolou. A história Bora. de Emerson Royal no futebol brasileiro começa longe dos holofotes, mas já carregava elementos que ajudam a explicar a trajetória irregular que marcaria sua carreira. Nascido em São Paulo, ele cresceu dentro de um contexto típico de muitos jogadores brasileiros. Talento bruto, força física... Talento bruto? Talento bruto? Eu não sei se eu usarei essas palavras pra descrever o Emerson Royal, não, tá ligado? Talento bruto, eu não sei. A não ser pra música. Pra música, sim. Ah, pra música é verdade. Ah, pra música, com certeza. Acima da média e uma competitividade natural que chamava a atenção, mas que ainda carecia de polimento técnico e tático. O pior que tá carecendo até hoje, aí é foda. Aí é foda. Aí é complicado. Foi assim que, em 2015, ele desembarcou em Campinas para integrar as categorias de base da Ponte Preta. A Ponte, naquele período, vivia uma fase de oscilação no cenário nacional, mas Emerson mesmo assim conseguiu espaço rápido. Já em 2016, passou a aparecer entre os profissionais, ainda que apenas como suplente. Mesmo sem entrar em campo naquele primeiro momento, já era visto internamente como um jogador com potencial físico acima do normal, velocidade, força e intensidade. É foda porque, então ele tinha uma potência física, não era o melhor dos jogadores, mas tinha uma potência física. Mas assim, potência física pra mim é o Paulo Henrique. Aquilo lá, assim, não é nem porque é do Vasco, não. Porque, mano, de fato ele corre que nem uma desgraça. Ah, mas não é o jogador mais técnico do mundo. Mas aí, tipo assim, não dá pra querer tudo. Aí, realmente, potência física. Se coloca na frente tentando ganhar na velocidade dele, você não vai ganhar. O Emerson Royal, nota, vai, na melhor das hipóteses, 7. Fisicamente, na melhor das hipóteses, 7. O primeiro jogo como profissional aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2017. Ponte Preta e Linense empatavam em 2-2 pelo Campeonato Paulista. A marcação tá certinha, meu Deus do céu. Ele teve boa participação, mas nada que indicasse um talento fora da curva. O Arthur falou aqui no chat, eu não acho o Royal tão ruim assim. O ponto é que, se ele fosse um lateral do Atlético Paranaense, show de bola. Mano, não vou nem falar do Atlético Paranaense não, tá? Se ele fosse um cara ali do Botafogo, campeão da Libertadores ano passado e tal, ele é o lateral que hora é reserva, hora é titular do Botafogo, show de bola. Mas não, né? É um cara que passou pelo Barcelona, que jogou na Premier League, tá ligado? Que quando voltou agora pro Brasil, voltou pro Flamengo, que é a maior grife que a gente tem aqui e tal. Então, tipo assim, ele é ruim por tendo em vista o lugar que ele é colocado, sacou? Normalmente quem tá no lugar que ele tá é muito melhor do que ele. O Brasileirão daquele ano, porém, seria marcante, mas não necessariamente de uma forma positiva. Emerson fez a sua estreia no dia 5 de novembro, entrando no lugar de John Kleber lesionado em uma derrota por 2-0 para o Bahia. Era o início de um período tenso para o clube, que acabaria rebaixado naquela edição. Mesmo assim, o lateral deixou impressão suficiente para ser mantido no elenco para 2018. E aí sim, ele começou a viver os seus primeiros momentos de protagonismo. Ele se tornou titular regular da Macaca no Campeonato Paulista, disputando 14 jogos e mostrando evolução ofensiva, ainda que discreta. O ponto alto mesmo veio no dia... Caralho, jurei que o cara ia fazer um golaço. Mostrando evolução ofensiva. Agora eu me consagro. Agora, nossa, eu vou virar o Wendel Lira 2. Agora eu vou pro Puskas. Ainda que discreto. Joga essa bola em mim. Agora você vai ver. Não, agora eu faço meu nome, ó. O ponto alto mesmo... Quase. Errou por pouca coisa. Veio no dia 2 de abril de 2018, quando marcou seu primeiro gol como profissional. Justamente o gol do título do Campeonato Paulista do Interior, em vitória por 1-0 contra o Mirassol. Era o primeiro lampejo de que, ao menos no futebol brasileiro, ele poderia ser mais do que apenas um jogador de composição de elenco. Esse crescimento chamou a atenção do Atlético Mineiro, que buscava renovação nas laterais. No dia 27 de abril de 2018, Emerson foi anunciado como reforço do Galo. A sua estreia aconteceu no Clássico contra o Cruzeiro, no dia 19 de maio, jogando os 90 minutos na vitória por 1-0. Foi um salto enorme na carreira. Da Ponte lutando contra o rebaixamento para um dos maiores clubes de Minas Gerais. Um puta golaço meio na cargada, né? Mas um golaço. Em um time com expectativa de brigar por competições importantes. O início, porém, foi bem cauteloso, já que ele chegou para ser reserva.
mas aos poucos começou a ganhar minutos e confiança. Ao final da temporada, acumulou 23 jogos, um número expressivo para quem chegou sem status de titular. E no dia 30 de setembro, marcou seu primeiro gol pelo Atlético, uma bomba na vitória por 5-2 sobre o Sport, pelo Brasileirão. O lance mostrava o melhor lado do lateral, intensidade e presença ofensiva. Esse conjunto de características chamou a atenção fora do país. Em janeiro de 2019, Emerson seria vendido por 12,7 milhões de euros em uma operação conjunta com o Real Betis. Era o maior salto da carreira do lateral, que de repente saía do contexto nacional para um dos maiores clubes do mundo. Mas antes, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual foi a nota de cada jogador do seu time no último jogo que teve? Você poderia saber se você tivesse a Flash Score. Baixando a Flash Score tem como você saber quem foi bem, quem foi mal, quem tirou uma nota legal, quem foi bem ruim, tá ligado? Além disso, tem placares ao vivo, tem como você favoritar times e jogadores pra você acompanhar, ficar sabendo sempre que eles forem jogar, tanto um time quanto um jogador. É bem legal essa parada. Enfim, tudo isso sendo que você não precisa pagar absolutamente nada. Link aqui embaixo. Baixa aí que é bem da hora, eles patrocinam aqui o canal, eles nos apoiam. Então use aí, dê preferência. Show de bola? É isso, agora sim vamos voltar pro nosso vídeo. Falando sobre a transferência em si, cada clube pagou metade do valor e dividiu também os direitos do atleta. O acordo era curioso. Emerson seria jogador do Betis a partir de julho de 2019, enquanto o Barcelona ficava com a opção de readquiri-lo em 2021 por mais 6 milhões de euros. Era, na prática, uma aposta conjunta, um investimento a médio prazo, Diferente isso, né? Nem lembrava disso ter rolado. projetando que Nem lembrava, não, nem sabia. o lateral poderia explodir na La Liga. Apresentado ao Betis no dia 18 de fevereiro de 2019, Emerson estreou 3 dias depois em um jogo da Liga Europa contra o Rennes. Mas o seu primeiro contato real com a La Liga aconteceu no dia 10 de março, num duelo difícil contra o Celta de Vigo, que terminou em derrota. A adaptação foi lenta, ele ainda era jovem, ainda oscilava, e Antônio Barragán era o titular consolidado. Emerson terminou aquele semestre mais no banco do que em campo, mas essa foi uma fase necessária. Afinal, mesmo com pouco tempo de jogo, o Betis começou a enxergar nele um lateral com potência ofensiva, velocidade e agressividade que poderiam ser importantes. Com a chegada da nova temporada, ele voltou mais maduro, mais forte e mais adaptado ao estilo espanhol. Logo se firmou como titular e viveu o melhor momento da carreira. O seu primeiro gol veio... Nada é mais pandemia do que isso aqui, ó. Não podia ter torcida no estádio, eles colocavam essas coisas aqui pra meio que simular a torcida. Nossa, no futebol poucas coisas cheiram mais a pandemia do que isso aqui. Acho que só a Champions do Super Agosto que... começava a ganhar protagonismo. No mês seguinte, marcou de novo, dessa vez contra o Celta de Vigo, na mesma semana em que Tite o convocou para a seleção brasileira principal. Era como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, tudo conspirando para que ele desse o salto definitivo. E então veio o grande reconhecimento. No dia 31 de dezembro de 2019, após 18 rodadas da La Liga, Emerson Royal foi eleito para a equipe ideal do campeonato, segundo o levantamento do iScout, um dos sites de estatísticas mais importantes da Europa. Aos olhos dos números, ele vivia o seu auge: 2 gols, 4 assistências, consistência ofensiva e participação ativa na construção de jogadas. Em janeiro de 2020, iniciou o ano com mais um gol contra o Alavés. No total da temporada, foram 38 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele deixou o Betis com 79 jogos e 5 gols, desempenho que o colocou no radar de toda a Europa. Parecia que o Barcelona enfim iria o readquirir. Parecia que viria o salto, parecia que aquele lateral cheio de potência finalmente estava pronto. Mas não, o salto aconteceu, mas não da maneira esperada. Ele até voltou para o Barcelona e jogou algumas partidas, 3 para ser mais específico. Só, 3, acabou. Tá bom. Tipo, o Barcelona viu que tinha que ver, tá ligado? Mas esse momento... O pessoal tá rindo aí de, nossa, temporada boa, 2 gols. Mas, gente, é lateral, é isso aí mesmo. Isso aí não é o problema, não. No clube catalão não durou muito. No dia 31 de agosto de Acabou. Foi. Piscou a tela aqui ele no Barcelona e já foi, acabou. 2021, Emerson foi anunciado pelo Tottenham por 30 milhões de euros. A Premier League é uma loucura. 30 mil de euro no Emerson Royal. Beleza, não, tá certo. A Premier League era um desafio enorme, físico, técnico, mental.
Emerson estreou no dia 11 de setembro, numa derrota dolorosa para o Crystal Palace. Mas até aí tudo bem. Todo jogador precisa de tempo para se adaptar ao caos organizado que Até os craques como ele precisam de é o tempo. futebol inglês. Ele até marcou gols importantes, um deles na goleada contra o Newcastle em abril de 22. Mas a verdade é que no Tottenham, Emerson viveu seu período mais criticado. A torcida não o perdoava, a pressão era constante e os erros Porém, no Tottenham, na época dele lá, a gente teve aquele clássico vídeo dele dando autógrafo com o funk, cantando umas putaria absurda, e uma criança pedindo autógrafo, só que era uma criança inglesa sem saber de nada. Então, Emerson Royal, vídeo. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Esse vídeo é... Ainda bem que ele não entende português. Aí, Emerson. A música. Eu te dei tapão na bunda e tu ficou toda marcada. Aí se eu te dei tapão na bunda e tu ficou toda marcada. Aí se tu gosta, porque você é mó safada. O gringo não faz a menor ideia do que tá tocando aqui, tá ligado? Você vê que tem um Hi Emerson. Aí, Emerson. Hi Emerson. Eu te dei tapão na bunda e tu ficou toda marcada. Aí se tu gosta, porque você é mó safada. Ele não esboça um sorrisinho, nada. A situação pra ele tá normal. E quando eu falo isso, eu chego a Eu não lembrava desse tempo. lembrando aquele dia em que eu te vi. Assim, não, mas no Tottenham ele foi muito criticado, que não sei o que lá. Mas teve esse momento aqui. Teve esse momento. Grandes momentos. Vamos lá, vamos dar sequência. os defensivos eram amplificados. E aí surgiu a música que virou um meme entre os torcedores. Inglês gosta de música, né? No jogo de Chelsea e Barcelona, os caras estavam cantando que o Yamal era uma versão piorada do Estevão, e cantando também que o Barcelona, que tava tomando de 3-0, eles estavam tipo, pô, vocês são Tottenham disfarçado? Tipo, eles têm música pra tudo, eles têm esse costume. Essa Que eu música acho legal. mostrava como a paciência com ele havia acabado. E para Falando em música, Emerson Royal, você tá ligado? Daqui a pouco a gente vê, calma. piorar, em março de 23, precisou passar por uma cirurgia no menisco do joelho direito. Ele voltou, mas não recuperou a posição. Na temporada 23-24, virou reserva e muitas vezes atuou fora de posição. Tem outro vídeo dele clássico também, esse não é tão engraçado, mas viralizou muito, não sei se eu vou achar. Mas é um vídeo que... Sabe post antes de jogo? Que os caras postam ali, 1% de chance, 99% de fé, então... Emerson Royal... Tem esse vídeo aqui, ó. Era Tottenham e Arsenal. Aí ele postou um bagulho de pré-jogo dançando. Ai, droga! Aí, tipo assim, toda vez que ele jogava mal, o pessoal postava esse vídeo de novo. O maluco pode até não jogar bola, mas entrega muito entretenimento. Isso aí tem que ser falado. Apenas por conta dos desfalques da equipe. Ao fim Esse uniforme do Tottenham é inexplicável também de tão feio, mas tudo da bem. passagem, foram 111 jogos e 4 gols, mas saiu sem deixar saudades. Em agosto de 24, foi anunciado Caralho, ele foi pro Milan também, né? Que doideira. Ele ganhou o título lá, Copa alguma coisa. pelo Milan, com contrato até 2028. Era a chance de recomeçar num gigante europeu, mas o enredo não mudou. Ele estreou em derrota para o Parma e nunca conquistou a confiança da torcida e nem a do técnico. A sensação era clara, ele havia vivido o seu auge no Betis. Naquele momento específico da carreira, ele parecia pronto para se tornar um grande lateral. Mas depois, perdeu força, perdeu espaço, perdeu confiança e perdeu o carinho das torcidas. Esse é o pano de fundo perfeito para entender a chegada dele ao futebol brasileiro. Bom, o capítulo mais recente da trajetória de Emerson Royal ganhou um novo peso. Antes da gente ver o capítulo mais recente, já que saiu da Inglaterra, a gente tem que rever aqui a música, né? Porque... mas ele não joga tão bem, mas cantando você não pode falar nada. Criticar é fácil, difícil elogiar. Vamos lá.
Conscientização aqui na música, hein? Um abraço pode salvar uma depressão, um aperto de mão, um conselho de... O foda, a TNT postando aqui, ó, muito brabo. O lateral, deixa eu ver se abre aqui. O lateral Emerson Royal lançou esse rap falando sobre preconceito. Muito brabo, muito brabo. coração. Yeah. Quem bate esquece, quem apanha não. Quem apanha não. Quem apanha não. Até aumentou o preconceito no Brasil depois dessa música. A discriminação é social, intelectual ou racial. Não racional. Se todo mundo que cometesse algum preconceito fosse condenado a ouvir isso aqui em loop durante 24 horas, o problema tá resolvido. Vambora. Quando, no dia 24 de julho de 2025, o Flamengo decidiu agir rapidamente para repor a saída de Wesley, negociado com a Roma, e atravessou o empréstimo que o Milan havia encaminhado para o Besiktas. 2 dias depois, o lateral foi anunciado oficialmente, recebendo a camisa 22 e despertando enorme 22 mil vulgo pra mostrar que eu sou... Maluco? Maluco. expectativa em parte da torcida. Afinal, um reforço vindo de um gigante europeu sempre carrega esperança. Mas esse otimismo convive lado a lado com dúvidas que não surgiram agora. Até porque aqui entra um ponto central, o nível do jogador ao longo da carreira. Emerson Royal, com toda sinceridade, nunca foi unânime. Que é isso? É unânime. Unanimemente Nem ruim. no Brasil, nem na Europa. Os seus melhores momentos costumam ser marcados não por atuações dominantes, e sim por lampejos em contextos específicos, E por posts no Instagram. São os melhores momentos dele. sem constância suficiente para ser tratado como um lateral de alto nível. Ele sempre foi, na minha opinião, no máximo um jogador mediano, capaz de cumprir funções básicas, mas sem se Exatamente destacar de forma Tipo assim, de fato, ele não é tenebroso não, tá ligado? O que faz ele parecer tenebroso é que ele tá sempre em um lugar muito foda. E aí fica meio incompatível, porque ele tá numa posição de destaque, só que ele entra em campo e ele parece qualquer um. Aí é foda. consistente em nenhuma delas. Assim, alguma coisa ele deve ter. Além de empresário bom, isso aí é certeza. Mas alguma coisa ele deve saber fazer, porque não é possível. Mas essa alguma coisa aí é só pros olhos mais atentos. Os meus, por exemplo, não pegaram o que é essa coisa. Ofensivamente, ele O Tottenham é muito foda? Sim, mano. Big Six da Inglaterra. Mano, 30 milhões de euros foram pagos nele. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Tipo assim, o Tottenham é mais foda do que o Paquetá lá no West Ham. Tá ligado? Muito mais foda. Por mais que o Tottenham tenha a piadinha de não ganhar as coisas e tal, mas é Big Six. Pô, qualquer um que vá pra um Big Six da Inglaterra é pica. nunca Sem falar que antes ele tava no Barcelona. Tá ligado? Durou um mês só no Barcelona? Foi. Mas ele esteve no Barcelona. entregou aquilo que se espera de um lateral moderno. Nunca foi criativo, nunca foi um grande passador Que nunca foi criativo, caralho. Acabei de ver a música dele aqui, ó. Criativo pra caramba. e jamais se notabilizou por leitura de jogo no último terço. Era funcional, mas pouco agressivo. E defensivamente a situação é ainda mais evidente. Essa sempre foi, na minha opinião, a parte mais frágil do seu jogo. Posicionamento irregular, dificuldade no mano a mano e tomada de decisão quase sempre questionável. E isso Quando a bola tá redonda, ele acaba não jogando tão bem. Eu percebo isso. não é uma análise baseada apenas nesse recorte do Flamengo. Essa percepção acompanha quase que a carreira inteira do Emerson Royal em todos os clubes pelos quais passou. Na Itália, por exemplo, viveu uma fase particularmente turbulenta, a ponto de o próprio jogador admitir que se sentia mais falado do que Cristiano Ronaldo, e não pelo brilho, mas pela repercussão negativa. Ele virou tema constante de críticas, debates e questionamentos. Era Músicas. notícia, mas pelas razões erradas. No Tottenham, a relação com a torcida se transformou num símbolo. A música, que eu já citei anteriormente, sintetiza exatamente o que grande parte da torcida inglesa sentia. Um jogador esforçado, mas sem excelência técnica, sem impacto decisivo, sem desempenho que justificasse lugar num time de elite. No último jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o próprio Felipe Luiz, hoje treinador, foi direto na sua avaliação dizendo que o Emerson teve dificuldade nas 2 fases do jogo. Ele perdeu duelos defensivos, errou escolhas ofensivas e, novamente, teve erros que quase complicaram a equipe. O contexto atual, portanto, não é uma obra do acaso. O Flamengo sabia que estava contratando um jogador com limitações já expostas em grandes... Eu acho que o Flamengo comprou naquela, tipo assim, pô, verdadeiramente ele não tá muito bem lá fora não, mas aqui talvez ele jogue bem. Não.
de ligas. O clube aposta na ideia de que, num ambiente mais estável, com características mais compatíveis ao futebol brasileiro, e dentro de um elenco tecnicamente superior ao que Emerson teve na Europa, ele pode talvez recuperar a confiança e elevar o seu nível. É uma aposta válida, mas ainda assim é uma aposta. Enfim, a trajetória do lateral sempre foi marcada por altos e baixos, críticas constantes e questionamentos sobre o seu verdadeiro nível técnico. E claro, tudo isso desemboca num único ponto: a final da Libertadores nesse sábado, dia 29 de novembro, contra o Palmeiras. O jogo que vai definir o primeiro tetracampeão brasileiro do Varela titular, melhor em campo, Emerson Royal... torneio. Uma partida que vai entrar para a história e que pode mudar radicalmente a narrativa sobre Emerson Mudou a narrativa sobre o Danilo. Danilo mudou legal. Royal no clube. Claro, ele não é titular, O Mano mandou aqui, até o PH é melhor que ele. Até o PH? Como assim até o PH? O PH é da seleção brasileira. Royal tá sendo reserva no Flamengo. Como assim até o PH? mas pode acontecer como em 2022, na final entre Flamengo e Atlético, quando Ayrton Lucas precisou entrar no lugar do próprio Felipe Luiz ao decorrer do jogo. Será que nesse cenário ele pode ser determinante para o bem do Flamengo ou para o bem do Palmeiras? E o que você pensa sobre o jogador no geral? Ele realmente é ruim ou as críticas são exageradas? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que eu quero saber o que você tem a dizer, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Tá dado o like. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Cara, é isso. Bom vídeo, tá? Deixa o canal dele aqui embaixo e tal. O Royal me parece muito cara que chegou longe de uma forma meio inexplicável. É aquilo, igual eu falei, alguma coisa ele deve saber jogar, né? Não é um jogador completamente terrível, não. Só que por ele estar nessa posição de destaque a todo momento, é aquilo, o jogador que sai da Europa e volta pro Brasil, mas ele volta pro Flamengo, pô, é só você pensar. Quem que tava na Europa nos últimos anos que voltou pro Flamengo? Você vai ver o Danilo, bicampeão de Champions. Você vai ver o Alexandro, uma puta carreira lá fora também. Aí tem o Royal. Entendeu? Os níveis, enfim, é bem diferente.